já cá estamos, eu com o microfone assim um pouco desmaiado. Está sem microfone, meu lindo. É verdade, mas já está. Pronto, muito Está bem. tudo Vamos bem. então falar da maçã. Com quem? Com a doutora Alexandra Vasconcelos. Com Vamos lá, Fernanda. Bem-vinda. certeza. Olá. Bem-vinda, Alexandra. Eu gosto de maçãs. Eu também. Há imensas variedades de maçãs e a maçã dá para fazer muita coisa. Mas a doutora Alexandra, quando fala da maçã ao natural, é isso? A maçã sim diretamente. E não só. A maçã Em é um tarde de fruto maçã interessante. também? A maçã é um fruto interessante, não é? É um fruto É. com imensa simbologia. É? Lembra-me, não é? Ainda bom, desde o Adão e Eva, desde o pecado Desde o original. Éden, é verdade. Mas essa maçã não ficou lá muito boa, não é? Aquilo não escorreu muito bem. Era indigesta. Era indigesta. Mas é um fruto muito interessante e começa por isso, não é? Porque temos já muitas histórias à volta da maçã. Há aquela frase do como uma maçã por dia e deixa o médico afastado. Ou como uma Anda maçã para por lá dia dentro, keep doctors away. doctor away. Exato. Uma maçã por dia não sabe o bem que lhe fazia. Há uma série de provérbios sobre a maçã. É um fruto muito emblemático, digamos assim. E também há uma história gira. Sabem que na Grécia Antiga os pedidos de casamento eram feitos com uma maçã e atiravam a maçã, o noivo. Sério? Atiravam uma maçã a quem? É uma história gira. À noiva. Mas para ela agarrar ou para lhe Se acertar? ela agarrasse a maçã, significava um sim. Se ela não agarrasse a maçã, significava um não. Era vê-las a desviarem-se calmamente. Em alguns casos, noutros não, não é? Isto para dizer que a maçã tem aqui uma série de histórias. Podíamos estar aqui a contar mais histórias sobre a maçã. Mas em termos nutricionais é um fruto super interessante. E é um fruto que realmente nós devíamos comer uma maçã por dia. Eu concordo perfeitamente com essa expressão. E a que horas? A qualquer hora? Eu sou sempre... Nós já falámos aqui várias vezes da questão da crononutrição. Exatamente, por isso é que eu pergunto. Eu acho que a maçã à tarde, acho que entre as 4 e 5 da tarde, a maçã é uma ótima opção para esses lanches da tarde, até porque é saciante. É saciante, É saciante e ajuda-nos muito em vários níveis. Eu se calhar começava por aqui, não é? Quando nós Ok. pegamos numa maçã, num cesto. A primeira coisa, eu acho que nós em casa devíamos ter as maçãs já lavadas, porque acho que é muito mais prático. A forma de lavar Sim, a mas maçã... elas sujam se forem expostas, não é? Em casa? Em casa sim, minha querida, O então problema não. é Olha, não que tem eu cães em posso. casa, não, que Sim, levantam quando pó e essas coisas. Maia, quando eu Sim. falo em lavagem, falo umas lavagens mais profundas. Para mim o que é importante muito não é o pó que eventualmente possa apanhar, mas É talvez... o que já vem. Talvez o que já vem. Muito E se bem. nós ou compramos maçãs biológicas, mas mesmo assim as maçãs devem ser bem lavadas por fora. Nós muitas vezes vimos que até quando compramos as maçãs tem um brilho, Sim, uma sim. cera, e portanto isso deve ser bem lavado. Eu costumo fazer... eu Lava acho que com é um água truque fria ou com importante. água quente? Pode-se lavar com água quente e pode Muito até bem. escovar, mas há um outro truque que eu acho que é mais interessante, que é colocar as maçãs em água com bicarbonato e vinagre durante cerca de 20 minutos, ou então uma outra solução é colocar com uma solução de iodo a 2%. Isto para quê? Porque nós com estes dois procedimentos conseguimos retirar alguns tóxicos e alguns metais tóxicos e metais pesados que estejam na superfície da maçã. Portanto, eu ponho as maçãs no cesto já lavadas é muito e mais depois, prático. Eu se estiver chamava lá pronto a 5 comer. ou 6 horas, passo por água. Passo por água, depois passa Portanto, por água. mas passar por água é uma coisa e lavar é outra. tem Exatamente, razão. porque isto é Tem uma muita razão. lavagem e às vezes é difícil nós encontrarmos maçãs biológicas, é preferível. As pessoas até não gostam muito porque as maçãs biológicas têm sempre um aspecto pior. Mas Exatamente. são É as por isso que melhores. elas depois são enceradas, Exatamente, brilhantes, lustrosas. portanto, eu acho que Os isso tem outros que também ser- comem, Nós não é? até podemos já viver perto de um pomar onde as tiramos da árvore. Tem que ser Portanto, temos que as lavadas à mesma. lavar bem. Tem que lavar bem, mas... Temos que lavar bem, claro. Pronto, então, posto isto, vamos começar. Trincar a maçã eu acho que é uma ótima solução, é uma Claro. boa forma de comer a maçã, apesar de podermos também cozinhar, maçã assada, maçã cozida, etc. Vem mantendo as propriedades nutricionais e as outras propriedades que eu vou falar um pouco mais à Ou frente. seja, cozer e assar a maçã não perde propriedades. Perde algumas, porque obviamente que a maçã é muito rica em vitaminas e sendo assim as vitaminas em altas temperaturas vão desnaturar um pouco e portanto perde algumas propriedades. Mas não é grave. Cozida em água não, porque passa para a água. Agora, no forno com um pouquinho de água e aproveitar o molho e comer essa parte toda, porque as vitaminas e os minerais estão na água, acho que é uma solução Mas a interessante. doutora assa as maçãs Crua. sem um açucarzinho, sem nada? Claro, claro. Regar um bocadinho de água e podem pôr um bocadinho de eritritol, quem quiser, ou no fim pôr um bocadinho de mel. E mel, no fim. mel, Um bocadinho no de mel. fim. Assim já está Muito mais bem. fome, não é? Pronto, Pronto, haja um eu melzinho. gosto de saber a opinião da Então, já doutora. sabe. Quem não tiver Pronto, grandes doutora, problemas, mas logo acho essa lá. opção. Muito acho bem. Que sim, acho que sim. Muito bem. Bom, começando a trincar a maçã, eu acho que é a melhor solução, é comer uma maçã mesmo
dentada. Para quem dentada pode, e quem com a tem dentes casca. para isso, sim. Isto porquê? Os dentistas acham até este procedimento interessante. Porque a maçã ajuda também na escovagem dos dentes, não é? Se a pessoa não puder escovar os dentes, a maçã ajuda. E a maçã tem uns sucos que nos ajuda também a remover uma grande parte das bactérias que existem na boca e muitas delas provocam as cáries e a placa bacteriana. Fazia ideia. Portanto, a maçã é um bom lava-dentes. bem. E É por um isso- escovilhão. É um escovilhão e porque é também antibacteriana. Portanto, as Claro. crianças comem doce, as pessoas, depois de comer, se quiserem comer uma maçã, eu acho que pode ser um procedimento interessante. Sabia? Muito Ok. bem. Depois, em termos de constituição nutricional, eu não queria ser assim, acho que é mais interessante o meu discurso ser mais prático, É. propriamente estar aqui a dizer o que é que a Sim. maçã tem. Mas de qualquer forma a maçã não tem muito açúcar, uma maçã destas tem 10 gramas de açúcar e tem uma coisa muito importante que são, além das vitaminas, dos minerais, tem muito potássio e magnésio, tem uma muito importante e para mim é o mais importante da maçã, que são as fibras insolúveis. A maçã é muito rica numa fibra insolúvel que é a pectina. Esta pectina e as outras fibras também solúveis, mas especialmente as insolúveis, têm uma ação saciante. Daí estarmos há pouco a dizer para comer a maçã à meia da tarde. Nós, normalmente à meia da tarde É dá-nos quando dá aquela fome aquela desgraçada. A fomezinha. pessoa aguenta-se bem durante o dia, depois chega ali ao final da tarde para a noite. Exatamente, torna-se é pior. aquela quebra da tarde. E, portanto, a maçã tem esta capacidade de ser saciante. Por outro lado, ajuda imenso na parte da digestão, ajuda na cicatrização do estômago. Se pessoas têm azia ou pessoas que têm gastrite, é sempre bom comer uma maçã. E a pectina da maçã, quando nós digerimos, a pectina da maçã a nível intestinal tem uma função brutal, que eu acho que por isso talvez seja a principal razão pela qual as pessoas devem comer uma maçã por dia. Agora vou dizer uma série de palavrões, mas Ora, eu diga depois lá, ora, vou diga lá. explicar. Tudo, ok. Venham Pode eles, ser? vamos a Venham isso. eles. Porque eu não sei dizer isto sem dizer estes palavrões. Muito então bem. é assim. A pectina da maçã vai estimular uma coisa que é uma enzima que é fosfatase alcalina intestinal. Santinho. E esta fosfatase alcalina É intestinal, isso a parte a gente percebeu, faz bem ao vai intestino. antagonizar as lipopolissacarídeos das bactérias gram-negativas do intestino. Isso quer dizer que o é que quê, isto quer dizer? na realidade? Quer dizer que esta enzima, que é a pectina, esta substância da maçã, esta enzima que é produzida no intestino, que é a Sim. fosfatase intestinal, vai antagonizar uma substância que existe na membrana das bactérias. Nós temos bactérias no intestino, Claro. não é? Certo. Bactérias. As bactérias gram-negativas, que é uma espécie de bactérias, têm na sua membrana, tem uma substância que são lipoproteínas, lipopolissacarídeos. E esta substância vai disputar uma reação imunológica. Nós sabemos que a doença autoimune, neste momento, é considerada a terceira doença em termos de incidência. Temos cardiovasculares, cancros e, em terceiro lugar, vem doenças autoimunes. Todos os anos estão-se a descobrir mais doenças autoimunes. É uma incidência, as pessoas que me estão a ouvir sabem, cada vez aparece mais cedo, desde o lúpus, artrite reumatoide, psoríases, esclerose múltipla, etc. É imenso, sim. é uma brutalidade. É uma praga, é. E, em certa medida, todas as pessoas que têm doenças autoimunes. Normalmente a medicina clássica atua no sintoma e que está certo, mas nós podemos fazer muito mais e fazer um pouco mais paralelamente com essa abordagem sintomatológica, tentar ir à causa. A causa das doenças autoimunes, há sempre um compromisso intestinal. E agora, voltando à maçã e aos tais lipopolissacarídeos, este compromisso intestinal, normalmente há uma alteração da permeabilidade intestinal, há uma alteração do ambiente intestinal, da flora intestinal, as barrigas incham, etc., a inflamação, etc. E a maçã, com esta sequência, acaba por me educar o meu sistema imunitário a nível intestinal. E como vai antagonizar estes lipopolissacarídeos, o sistema imunitário acaba por acalmar um pouco e não produzir estes anticorpos contra estes lipopolissacarídeos, que depois, mais tarde, podem os anticorpos ficar um pouco baralhados e, em vez de destruir os lipopolissacarídeos, vão destruir partes do nosso corpo. Ou E aí seja, vem a doença autoimune. Uma maçã por dia, durante a vida inteira, acaba por poder prevenir Também não quer dizer que não é doenças garantido, autoimunes e estabilizar o doenças intestino autoimunes. Sim, e ok. termos o intestino saudável, não só a nível do trânsito intestinal, que nós sabemos que as fibras da maçã promovem um bom trânsito intestinal, são altamente saciantes, ajudam também então na parte da permeabilidade e disbiose intestinal, funcionam como prebióticos, que significa que vão alimentar o nosso microbioma. Tem-se falado subajamente sobre o microbioma intestinal, a toda a hora nós ouvimos falar sobre a importância de ter um bom microbioma, que são a bactéria que nós temos no intestino.
e a maçã acaba por alimentar este... Portanto, a maçã faz mesmo bem a tudo. A maçã faz bem a muita coisa, sim. É importante, obviamente, quem comer uma maçã e depois for comer um bolo, eu digo sempre isto porque isto é importante, porque as pessoas acham, não, estou ótima, vou ficar muito bem, alimentei muito bem porque até comi uma maçã e ela lá na televisão disse que é preciso comer uma maçã. Mas isto é importante, claro, obviamente, ter um saneamento de vida, mudar aqui uma série de coisas que nós fazemos mal. Sim, a maçã por si só não faz milagres. Faz milagres, obviamente. A maçã e comemos tudo o resto, quer dizer, obviamente. Aqui... Agora que ajuda e que em termos intestinais e em termos de doenças autoimunes, doentes diabéticos, por exemplo, acaba por ajudar na libertação da glicémia no sangue, e, portanto, pode-se ajudar na parte da glicémia. No cancro coloretal, a fibra da maçã é importante. Na parte do sistema imunológico, no sistema nervoso, sabemos que se tivermos um intestino bom, temos um sistema nervoso mais equilibrado. A maçã tem ácido fosfórico e tem algumas vitaminas do grupo B que são determinantes para a saúde aqui desta parte. E, portanto, como vê, a maçã tem aqui uma série de É um fruto que se pode usar e abusar ou não? Eu acho que usar e abusar Quando eu digo abusar, é 3 peças, até uma não estou a dizer por dia. 10 peças. Não, uma de fruta, peça destas tem 10... Uma maçã destas é suficiente para ter estas ações todas. Sim, mas tem outras aí que são 10 maiores, gramas não há de problema. açúcar. Esta maçã não há problema, uma maçã destas por dia. Agora, claro que se a pessoa comer 1 quilo de maçãs por dia, em termos de açúcar e de frutose, já está aqui Uma maçã por dia, sim, vá lá 2. Uma maçã por dia, 2 maçãs pequenas. Portanto, uma assim de manhã, uma à meia da manhã, outra à meia da tarde. Uma à meia da manhã, uma à meia da tarde. Ora, depois do almoço, há pessoas que precisam daquele conforto a seguir ao almoço. Eu acho que a maçã pode ser uma boa solução, com os frutos secos. Ajuda na digestão. Talvez ajuda na digestão. Sim. E em sobremesas? E em sobremesas... Sabe que eu faço sempre estas perguntas, até porque agora vem o ótimo, Natal, sobremesas veio o é Natal, não é muito habitual haver receitas com maçã no Natal. No Natal não, no Natal não. No Natal não é habitual, não lembro assim nas Há uma tarte mesas. de maçã ótima com uma base de farinha de amêndoa. É uma base básica de farinha de amêndoa. Está em algum dos seus livros? Tem que sim. Tem Porque receitas... a doutora Alexandra tem um livro que até tem uma maçã na capa, não tem? O livro tem uma maçã na capa porque tem a ver com o envelhecimento e com a oxidação. Mas no segundo livro tem receitas com maçã. É uma tarte muito fácil que as pessoas podem fazer com a base da farinha de amêndoa. Sim. Eu tenho essa base no meu livro. E depois a maçã cortada em cima e vai ao forno. Basicamente é só isso. A canela liga muito bem. Coisas clássicas, tradicionais, que todas as senhoras e senhores sabem cozinhar. Coisas simples. Coisas simples com a maçã. Os batidos, os sumos com as maçãs, a maçã também Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás que eu fiquei sem verde. perceber. Era melhor a maçã cozida ou a maçã assada? Não percebi. É melhor a maçã cozida, mas em pouca água, quase ao vapor, porque para as vitaminas e os minerais não passarem para a água, não é? Mas também podemos beber depois a água, fica-se uma espécie água, de calda, ou não é? pouca água Pouca e acaba por envolver a maçã em essa quantidade de água. No batido é importante, eu tenho no meu livro algumas receitas com maçã e aí pomos um batido, desde que eu tenha, eu introduzo a maçã no batido de manhã, mas que eu introduza uma quantidade suficiente de gordura saudável e alguma proteína, eu tenho um bom pequeno almoço, Já disse ovo aqui, com batido, noutras com pouco de vezes, que maçã. não se deveria comer fruta de manhã. Muita fruta de manhã, especialmente a fruta que tem açúcar. Porém, quem gosta de fruta, se gosta de maçã, pode comê-lo porque Pode tem um comer baixo de manhã, índice se nós- glicémico, não é? Exatamente, porque tem um baixo índice. E se nós incluirmos, o que é importante de manhã é eu ter algum conteúdo proteico e essencialmente gordura. A gordura saudável. O coco, o abacate, as sementes, os frutos secos. Essa gordura saudável é altamente saciante e faz com que eu não tenha aquele ioiô de eu comer. Se eu como uma peça de fruta muito doce com uma alta quantidade de açúcar, eu vou ter aqui um ioiô durante o dia e à tarde eu vou ter muito mais E vontade há uma de outra açúcar. questão, doutora, o refrigerante de maçã. Porque nós vamos sentir se a maçã é tão boa, chegamos a uma prateleira de supermercado e está ali um refrigerante de maçã. Refrigerante é a palavra proibida. Pronto, portanto, até é já proibido. Saiu Então um vá, estudo trocamos. há muito pouco tempo, saiu um estudo, porque há muito bem. engano nos refrigerantes. Pois, com certeza. Era um tema até que nós podíamos falar aqui. Saiu um estudo muito interessante há muito pouco tempo sobre os refrigerantes e sobre a forma como se devem interpretar os rótulos. Porque Sim. às vezes isto é assim, o mercado é assim. Então deixa-me fazer outra pergunta. Aqueles sumos que são considerados sumos de fruta, não vou estar agora aqui a dizer marcas, são considerados refrigerantes ou são sumos? Porque Hoje para em mim dia os refrigerantes até falam em sumos e falam se calhar eventualmente em sumos biológicos e sumos sem açúcar. E quando nós vamos ver, claro.
não sei se são biológicos, provavelmente são, mas eu vou ver o rótulo, está cheio de conservantes, que são altamente, muitos deles que são provavelmente perigosos ou potencialmente cancerígenos. Eu nos meus livros tenho também a lista dos... Ok, então E tudo aquilo tem que são açúcar. sumos de fruta são refrigerantes ou é na mesma categoria dos refrigerantes? Não, Sei em que princípio não pratos. será na mesma categoria, mas quando nós vamos ver, a composição é igualmente má. É como os refrigerantes sem açúcar, zero açúcar. Quando eu vou ver tem zero açúcar, mas está cheio de adoçantes e artificiais, que eventualmente até são mais O que perigosos. são adoçantes artificiais, por O exemplo? aspartame, a sacarina. O aspartame tem muitos estudos que são... O aspartame é cancerígeno. O aspartame está relacionado com Alzheimer. Com Alzheimer, sim. Está Isso já me tinham relacionado- dito. O aspartame provoca uma inflamação na fenda sináptica no hipocampo e é altamente, por causa do glutamato, é altamente inflamatório cerebral e está Sim. relacionado Eu não com consumo Alzheimer. aspartame de maneira nenhuma. Os miúdos com hiperatividade, o autismo e miúdos com hiperatividade e onde é que o aspartame déficit de atenção, Bem, o aspartame É um existe- substâncio, é o substituto é um do adoçante açúcar. artificial. Até antigamente estavam com o café. As sacarinas, os adoçantes. Os Perguntavam se adoçantes têm queríamos. Sim. aspartame e mais. É que eu não sei, por exemplo. Imensa coisa tem aspartame. É? Muitas vezes Que- os produtos que dizem zero açúcar, é que este é que é o grave. Tem, não tem o açúcar, Não tem- mas tem coisas que fazem, às vezes, ainda pior, Pior que o do açúcar. que o açúcar, exatamente. Verdade. Não? Temos que É falar por isso sobre é que era isso. esse tema desse estudo que saiu e de como analisar, trazer alguns Muito exemplos. bem. de- Hoje ficamos pela bela maçã. Ficamos pela bela Sim, maçã, senhora. exatamente. Vamos ter isso em conta, uma maçã por dia. Nem sabe o bem que Recomendavelmente, fazia. a recomendação é das 16 às 17. Às 18, às 19, ou a caminho de casa. Sim, no porque final da começa tarde, cedo. é podes ter no Às carro, vezes aquela sim. hora, quando nós chegamos a casa e relaxamos, e é aqui o descanso do guerreiro, é a hora que nos apetece comer mais qualquer coisa, e se calhar a maçã a caminho de casa pode travar aqui um bocadinho, Muito que é bem. muito saciante. É uma maçã na mala ou na pasta para o trabalho e acaba por ser prático. Super Já vai prático. lavadinho Já de vai casa. lavadinho, exatamente. Bem lavada, Faz uma não é maravilha. passada Um por aplauso à água, é doutora bem Alexandra lavada. Vasconcelos. Obrigado Doutora, por ter vindo. não sei se voltamos a ver antes de Natal. Feliz Natal.